Olá, seja bem-vindo ao nosso Conexão Materna. Hoje estamos de volta com a nossa segunda temporada e trouxemos para falar com a gente hoje a Kátia Goulart. Kátia Goulart, mãe do Andrei Goulart, que veio pedir justiça pelo Andrei. A gente já entrevistou ela, porém ela vem de novo nos trazer uma notícia muito boa, tá? E para entrevistar a Kátia, estamos aqui com o Neto Marques também, jornalista. Bom dia, Miriam. Bom dia, Kátia Goulart. Mais uma vez, um prazer a gente falar contigo e, além de mais, saber que temos novidade boa aí para este programa, podcast aqui do nosso Conexão Materna. Bom dia, Miriam. Bom dia, Neto. Temos uma notícia muito boa, muito importante, e aproveito a oportunidade aqui para agradecer ao canal de vocês, que também divulgou o caso do Andrei, que teve a contribuição para que hoje o assassino Jefferson Miro Lopes Goulart, ele está preso. Está preso no quartel do Rio de Janeiro. Ele ficou foragido 56 dias e, através de uma denúncia anônima, ele foi denunciado e a polícia prendeu ele. Kátia, quando você recebeu a notícia da prisão do seu irmão, qual foi o primeiro sentimento? O que você sentiu? Achei que eu ia desmaiar com a informação. Aí, nossa, um alívio, né? De saber que quem matou meu filho, quem violentou meu filho, estava preso, no lugar onde ele devia estar desde 2016. E uma sensação de justiça. Eu sei que todos os dias, até o meu último dia de vida, eu vou estar sem o Andrei. Mas saber que o responsável que tirou a vida do Andrei está preso dá um alívio, uma paz no coração, saber que ele não está colocando outras crianças em risco e ele tem que cumprir a pena que ele foi condenado, né? Kátia, a gente sabe que o momento de justiça está sendo. Começou a realmente realizar a questão de justiça, mas vamos fazer uma retrospectiva desse acontecimento, até para que os nossos telespectadores que não assistiu o nosso podcast anterior possa ficar sabendo realmente o que aconteceu. Você teve um infortúnio de um irmão teu de sangue que foi passar um período na tua casa como hóspede, você recebeu ali com um grau de parentesco bem próximo, dando toda a atenção, ali recebendo, né? E acabou que ele veio a cometer um crime na tua casa, tirando a vida do teu filho. Pode fazer uma retrospectiva para a gente, para o nosso telespectador, desse acontecimento? Morava eu e meus 3 filhos num apartamento pequeno aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E meu irmão, um tenente da brigada já aposentado, morava no Rio de Janeiro. Ele recebeu um convite para trabalhar no Ministério Público aqui de Porto Alegre. E ele entrou em contato comigo, perguntou se ele poderia ficar um período hospedado aqui na minha casa, porque como era final de ano, logo em seguida viria o recesso, ele ia se organizar porque ele ia ficar morando aqui em Porto Alegre. Eu não vi problema nenhum, eu estava brigando com o meu irmão, uma pessoa que eu sempre tive uma ótima relação. Ele era padrinho do Andrei, padrinho dos meus outros 2 filhos, eu sou madrinha da filha dele, então nós éramos uma família normal, sem problema algum. Era um laço bem próximo entre você e teu irmão. Exato, irmãos de pai e mãe, né? Temos outros irmãos também. Eu não vi problema em abrigar ele, porque ele não era um estranho. E então eu disse, vamos fazer assim, ó, para ficar mais cômodo, mais confortável. Ficou ele, o Anderson, que é o meu filho mais velho, o Andrei, e ele num quarto e eu e a Andressa, que é minha filha, no outro quarto. E tava tudo certo, né? A gente conseguia, mudou um pouco a rotina da família, né? Mas daí a gente sabia que era um período curto e a gente, como irmãos, a gente se ajuda, né? E, desculpa, num período curto ele ficou aqui em casa, uns 19 dias. Nem deu isso, acho que uns 14. Na madrugada tinha acontecido na madrugada anterior, do dia 29, aconteceu a tragédia da Chapecoense, né? Que o avião ah, sofreu um acidente lá e morreram jogadores da delegação e a delegação. Nós estávamos todos comovidos com aquela tragédia, né? O Andrei chegou da aula e disse: Mãe, tu não tá vendo o teu jornal? E eu disse: Não, filho, hoje está muito triste, né? Porque as mães, quando uma mãe chora, filho, todas as mães choram. Hoje está triste, né? Morreu os jogadores do time da Chapecoense. E aí ele olhou para mim e disse assim: Que triste, né, mãe? Parece que as mães perderam os filhos.
E eu nunca imaginei que em algumas horas eu ia me tornar essa mãe que também perdeu um filho. E essa foi uma das últimas conversas assim, que eu tive com o Andrei. Aí nós almoçamos, fomos dormir e eu fui no aniversário, convidei ele para ir junto, ele não quis ir, a minha filha foi junto. Ele disse: Não, mãe, eu vou ficar em casa, eu vou fazer um chimarrão pro padrinho. E eu disse: Tudo bem, nós moramos num condomínio, não vi problema nenhum. Eu estaria sob a responsabilidade do meu irmão. E quando nós voltamos do aniversário, eram umas 11h30, tava tudo escuro no meu apartamento, só tava a luz da TV do quarto onde eles estavam deitados. Aí eu entrei no quarto, entrei, dei boa noite para eles, e meu irmão só dizia que queria dormir, que estava com muito sono, que no outro dia tinha que trabalhar, e o Andrei quase não falou comigo. E eu fui dormir, dei boa noite para eles e fui dormir. E dali isso aí eram 11h30, mais ou menos, e 2 horas da manhã meu irmão entrou no quarto gritando que aconteceu uma tragédia. Eu levantei rápido, sem entender. Eu entrei no quarto, o Andrei estava com um rasgo na cabeça, já em óbito, né? E eu sem entender o que tinha acontecido com o Andrei. O meu irmão só dizia assim, ó, eu não sei o que aconteceu, eu ouvi um barulho de bateria de celular estourando. E o Andrei tá de castigo, o meu celular tá ali, e ele não me deixava pensar. Ele falava muito rápido. E ele disse, não mexe nele para não alterar a cena do crime. Aquele crime, aquela palavra ali naquele momento não se encaixava, porque para mim não parecia ser um crime, para mim era o Andrei que estava em óbito. E aí ele foi conduzindo as coisas para que todos nós acreditássemos que tinha sido um suicídio. Mas após 9 anos de persistência, né, em 2020 a gente conseguiu que ele se tornasse réu pelo assassinato, 2021 pelo estupro, e em 2025 agora nós tivemos o júri popular. Ele foi condenado a 46 anos de prisão pelos dois crimes. Ele teve a opção, a oportunidade de fazer o júri online, não sei se talvez do Rio de Janeiro, porque ele só recebeu um link e acessava e faria por ali, fez por ali. Após a leitura da sentença de 46 anos, ele ficou foragido por 56 dias. E aí, através de uma denúncia anônima, né, a polícia do Rio de Janeiro, junto com a nossa aqui do Rio Grande do Sul, já estava na busca dele. E aí, no dia 23 de dezembro, nós recebemos a notícia que ele foi preso lá em Angra dos Reis, numa pousada. E agora ele está no Rio de Janeiro, preso num quartel por ele ser militar. E a nossa luta ainda continua, porque a gente quer que ele venha pagar a pena dele aqui, em Porto Alegre, onde ele cometeu o crime. A lei permite que ele seja preso na origem onde a família dele mora. Mas ele tem que vir para cá, para Porto Alegre. A família dele, que vem abraçar ele aqui. Eu não tenho onde ir abraçar o André. Então, a minha luta agora é que ele venha para Porto Alegre. Kátia, só recapitulando aqui, você disse que no dia que aconteceu tudo isso, e você tinha ido a um evento, quando você chegou por volta de 11h30 da noite, 23h30, o seu filho estava vivo ainda, você chegou a trocar palavras com ele. Sim, ele estava vivo, ele estava no quarto, deitadinho em cima da cama, e ele estava mais acuado, né? E eu disse, boa noite, filho. Mostrei uma camisa do Grêmio que eu tinha comprado, ele pouco deu importância, ele quase não conversou comigo. E eu falei, ô filho, eu tomo banho. E aí ele não queria mais que eu mandasse ele tomar banho. Ele disse que era só eu fazer assim, ó, que ele entendia que era. E ele tava tapadinho, ele quase não falava. E o meu irmão só dizia, Kátia, eu quero dormir, eu preciso dormir, amanhã eu vou acordar cedo. E eu via que a minha presença no quarto estava incomodando o meu irmão, o Andrei quase não falava. Então, a gente deduz que o Andrei já tenha sido violentado naquele momento, e ele deve ter ameaçado o Andrei, para o Andrei não me contar. E por isso que o Andrei estava quietinho, porque o Andrei era uma criança muito alegre, muito falante, e o Andrei me contaria. O Andrei não teve oportunidade de me contar o que tinha acontecido. Porque quando o meu irmão entrou me dizia, o Andrei está de castigo. Eu não lembrava que o Andrei estava de castigo naquele momento de um desespero, de uma mãe ver um filho em óbito. Vou lembrar que o Andrei estava de castigo, meu irmão lembrou. Na verdade, ele tentava confundir a minha cabeça, os meus pensamentos, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu, porque na época eu namorava um rapaz e ele disse que ouviu o policial falar que isso aqui não tinha sido suicídio. Quero ver esse tenente se justificar.
E aí a gente começou, só que ele ouviu e não me falou nada, porque o meu irmão era uma referência na família. Ele era padrinho dos meus filhos, padrinho de outros sobrinhos, padrinho de casamento, todo mundo gostava dele e ele era sempre tratado como uma pessoa de respeito, uma pessoa íntegra. Então ele disse: Kátia, se eu te falasse, tu não ia acreditar. Tu ia continuar acreditando no teu irmão. Porque esse meu relacionamento era um relacionamento recente. E só que ele me perguntou assim: Kátia, tu acredita que o Andrei tenha cometido suicídio? E eu, na hora que ele fez essa pergunta, parece que abriu uma cortina assim. Eu falei: não, foi meu irmão que matou o Andrei. E aí nós começamos as buscas, né, para provar que tinha sido meu irmão. Foi uma luta grande. Chegou uma vez um delegado e disse para mim: se eu fosse tu, parava de investigar isso aí, senão tu vai ser acusado de ter matado teu filho. Eu falei: não, doutor, eu não matei meu filho. Eu vou provar que foi meu irmão. E uma outra vez também, uma policial militar disse: que estranho, tu é auxiliar de enfermagem, tu não tentou reanimar teu filho vendo ele em óbito. Eu falei: mas eu não sou Deus. Meu filho estava em óbito, ele estava com um rasgo na cabeça, não tinha o que eu fizesse, nenhuma manobra que ressuscitasse meu filho ali. Ele não estava numa parada cardíaca, alguma coisa que eu pudesse fazer alguma manobra. Ele estava em óbito. Então foram 9 anos de muita luta, muita humilhação, de a gente ir para o IGP, Instituto Geral de Perícias, para pregar o resultado das perícias, porque eles não levavam o Instituto Geral de Perícia aqui, vamos fazer uma imaginação aqui, e o Palácio da Polícia, a Delegacia de Homicídios é aqui. Então, eles tinham que mandar para eles aqui as perícias, eles não mandavam. Eu ia lá, ficava cobrando deles, cobrava, e eles falavam: vai estar pronto amanhã, vai estar pronto não sei quando, hoje está fechado, amanhã está aberto. E eu disse: eu tenho todo o tempo do mundo que eu tinha para perder, de mais importante é meu filho, eu perdi. Eu vou continuar vindo aqui. Então, eles tentavam nos cansar, e eu disse: não, eu vou. Então, depois de 2020, ele se tornou réu pelo assassinato e 2021 pelo estupro. E aí, para nós chegarmos até o estupro, eu ficava pensando: deve ter acontecido uma coisa muito grave para ele ter matado o André. Não deve ter sido por uma discórdia de trocar de canal de TV, porque deixar a janela aberta, a janela fechada, tá, sei lá, alguma coisa aconteceu. E aí eu comecei uma investigação meio que caseira, assim, né? Nós íamos nos lugares: tu conhece meu irmão, tu conhece, viu alguma coisa? Aí as pessoas: Cátia, eu vi no dia do velório do Andrei, ele estava só de óculos, ele não chorou, ele não se aproximou do caixão do Andrei. E aí nós começamos a buscar mais informações, e aí pessoas me procuraram e disseram: Kátia, eu soube que ele abusou de uma menina, que ele assediou a minha filha, mas eu não vou lá prestar depoimento, porque se ele fez isso com o teu filho, o que ele não pode fazer comigo? Eu não podia obrigar as pessoas a prestar depoimento. Aí, numa emissora local nossa aqui, eu pedi, né, se alguém tivesse sido abusada, que, pelo amor de Deus, me ajudasse, porque ele era um pedófilo, ele era um assassino, ele estava solto. Que fosse na delegacia, fosse em algum lugar. E aí teve 2 pessoas, né, de 6 pessoas que me procuraram, 2 foram corajosamente prestar depoimento e contribuíram muito. Infelizmente, para o caso delas, não pôde ser aberto um novo processo, porque já passou o tempo. Mas elas puderam contribuir para o caso do Andrei, para confirmar que meu irmão é um pedófilo. Então, essas 2 pessoas prestaram depoimento, hoje são 2 pessoas adultas. Então, foi um processo muito cansativo, dolorido, né, tanto para mim quanto para os irmãos do Andrei, para a família toda, para a sociedade que acolheu o Andrei. Como vocês são de longe e estão me dando espaço para falar do caso do Andrei. Então, é um caso, tudo que envolve criança, pedofilia, tem que ser divulgado. Nós, mães, sofremos. Cada vez que a gente fala, a gente sofre. Mas eu penso: egoísmo meu, eu não falar. Eu tenho que me usar para tentar proteger outros Andreis, dar força para outras Kátias, para que isso não aconteça mais. A gente precisa de ouvidos, porque nem sempre as pessoas também nos dão ouvidos. A fala, muitas vezes, é assim: é uma mãe que não aceita o suicídio, como um delegado disse uma vez para mim. É que, às vezes, as mães não aceitam o suicídio e ficam tentando achar uma outra justificativa. Eu falei: não, meu filho não ia cometer suicídio. O André era uma criança alegre, uma criança feliz, uma criança... Com 12 anos, ele sabia cozinhar. Então, ele não ia tirar a própria vida. Kátia, só para que a gente possa deixar as outras famílias também já com precauções, você disse que quando você chegou no quarto lá,
ele, o seu irmão, disse para você que estava com sono, tipo assim, se apressando para que você saísse do quarto, porque acredito que o crime já estava em andamento. O crime já estava em andamento e ele queria que você saísse de lá. Então, só para que a gente faça aqui um bate-papo de prevenção para outros Andrés que podem sofrer um tipo de violência dessa natureza, eh, quando a mãe, o pai chegar num lance desse, com um filho, com um adulto dentro de casa, do quarto, sempre é bom aproximar, chamar mais, conversar, verificar se está tudo bem, se não está, sentir ali a reação da criança naquele momento. E uma outra coisa que eu queria que você dissesse, ele estava com um rasgão na cabeça, que você disse. Foi bala, era bala esse rasgão? E se foi bala, era um revólver dele. Dele, era uma pistola .40 de uso restrito da Polícia Militar, né? Como ele estava trabalhando para o Ministério Público, ele recebeu uma pistola .40. E ele confundiu o barulho dessa pistola .40 com o barulho de uma bateria de celular estourando. Ele disse que acordou com o barulho de uma bateria celular acordando, e aí viu o André em óbito. Mas parei, a bateria estava estourada do celular? E tinha bateria do celular estourado? Não tinha, mas eu nunca ouvi o barulho de uma bateria de celular. Ele disse que acordou com um barulho, mas que então ele não identificou o som Do revólver. do revólver. E eles estavam dormindo numa treliche, porque dormia assim, ó, o Andrei na cama de cima da treliche, o meu irmão na cama do meio, o meu outro filho mais velho na cama auxiliar. O policial, né, que não conhece o barulho do revólver. A perícia foi toda falha, né? Por Sim. incompetência, eu não posso acreditar em outra função se não seja por incompetência ou por favorecimento ao meu irmão. Ele chegou aí para IML, eles nem verificaram se houve se eles nem verificaram se ele foi violentado, se não foi violentado. A delegada, a doutora Elisa Souza, que é a delegada de homicídios na época, ela disse que não pediu o exame de conjunção carnal porque a mãe não solicitou. Eu nem sabia que existia esse exame, quem tinha que pedir era ela. Então, o meu irmão foi conduzido para a polícia através de uma viatura discreta com a qual ele trabalhava. Ele não foi conduzida pela Brigada Militar ou pela Polícia Civil que atendeu a ocorrência. Então, o meu irmão foi sempre privilegiado no decorrer desse processo. Ele nunca ficou preso. Durante o processo, ele respondeu todo o processo em liberdade. Quando ele teve a sentença divulgada, ele foragiu. E voltando ali, né, falando em comportamento das crianças, eu acho que é super importante esse ponto, porque o Andrei foi assassinado justamente por eu ter essa ótima relação com ele. O Andrei me falaria o que aconteceu. Nenhum momento, eu só não posso dizer 100% porque, né, mas eu acredito, a primeira vez que aconteceu foi naquela noite. Porque o primeiro que eu ficava muito tempo em casa, que eu tinha feito uma cirurgia, eu estava de repouso em casa, e o Andrei ficava muito comigo. O Andrei falaria, o que aconteceu foi naquele período de espaço que eu saí por aí para o aniversário com a minha filha. O Andrei me contaria. Então, eu acho que é importante também ressaltar que o Andrei era uma criança que contaria as coisas para mim, tanto é que ele foi assassinado justamente por isso. Quando eu cheguei em casa, que ele estava deitadinho e não queria muito conversar comigo, claro, hoje em dia eu consigo fazer essa percepção. Mas lá no momento, parecia uma cena comum, que ele estava com sono, já era 11 horas da noite, ele tinha acordado cedo, né? Então, claro, se eu tenho um sentimento de culpa, eu tenho, mas ao mesmo tempo é uma culpa que não é totalmente minha, porque eu sempre fui muito atenta aos meus filhos, e eu lutei, e eu luto tudo pelo Andrei, sem o Andrei ter me falado o que tinha acontecido. Então, eu tenho um relacionamento, e eu acho importante as mães também terem um ótimo relacionamento com seus filhos, abertura, mãe, pai, e muitas vezes os pais, as mães também são os abusadores, né? Então, a criança tem alguém de confiança, um coleguinha, uma professora, que a sociedade também perceba isso nas crianças. Temos relatos aqui no Rio Grande do Sul de crianças que procuraram o Conselho Tutelar, procuraram o Ministério Público e não foram ouvidas. Então, a responsabilidade é de todos nós adultos. As crianças são as vítimas desses predadores. Isso a gente vê, Kátia, o Brasil, vamos falar
no nosso país aqui. O Brasil hoje está, assim, alarmante esse nível de quantidade de crime que acontece, e principalmente dentro de casa. E há uma certa desconfiança e, com certeza, grande parte das autoridades, e nós sabemos também que, geralmente, os predadores estão próximos, são aqueles que estão junto com a gente, convivendo com a gente. E eu tenho certeza que esse caso seu, ele deu uma luz aos pais para que possa estar muito mais atento com relação a esse tipo de acontecimento, porque jamais você esperaria que um irmão que vocês gostavam, um irmão que, parecia uma pessoa certa, um homem da segurança, que era para estar dando segurança às pessoas, trazer uma tragédia para uma família de uma mãe que está hoje desesperada, buscando justiça, para o seu filho. Eu tenho certeza que esse exemplo teu está valendo aí, para todo o Brasil, para todo o nosso país e para todo mundo que tem oportunidade de assistir não só este podcast, Conexão Materna, mas em todos os meios de comunicação que você aparece. Meu irmão não é um estranho, né? Às vezes a gente pensa assim, ó, que o bandido é só o estranho. Não. Quando eu digo meu irmão, eu não tenho vínculo familiar com ele. E eu faço questão de usar essa palavra, meu irmão, para alertar as pessoas que Sim. o pedófilo, que o assassino, que o abusador de criança, ele está no nosso Pode núcleo estar familiar. próximo da gente, né? Ele é nosso amigo, ele é... Porque o adulto, a criança, para ficar... como o adulto ter um acesso a uma criança, ele vem através da amizade dos pais, dos amigos. Então, a criança não, na rua, pode acontecer, também pode. Mas quando é esse tipo de crime, como aconteceu com o Andrei, é no núcleo familiar, é ciclo de amigos. Então, quando eu digo meu irmão, é justamente para isso, para alertar as pessoas que o bandido também está na nossa família. E o irmão, e também, ao mesmo tempo, ele não era um estranho para mim, não botei um estranho para dentro da minha casa. Estranho é o marido, é a esposa que tu conhece no decorrer da tua família, da tua vida, desculpa. E o meu irmão, ele já era do meu núcleo familiar antes de eu nascer. Ele é meu irmão. Então, eu não botei um estranho, ele era uma pessoa de referência, como tu disse, uma pessoa que trabalhava na Brigada Militar. Eu via nele uma segurança, uma confiança. E ele se usou desse personagem que ele montou justamente para isso. E através desse personagem que ele tinha, ele abusou de mais 6 pessoas que eu soube, que eu tive informação. Nesses 9 anos de luta, a dor continua. Mas o que muda com a prisão dele? O que muda como Kátia mãe, até para a mãe dos seus outros filhos, que você falou que às vezes você tinha uma culpa de não de cuidar, mas de não dar tanta atenção para os outros filhos devido à procura de justiça pelo Andrei. O que muda agora com ele preso? Nossa, mudou muito. Como tu me perguntou qual foi a minha reação quando eu tive a notícia, eu falei, uma tremedeira. Nós estamos vivendo um outro momento que eu nunca tinha vivido, né? Com ele preso, uma sensação de leveza, de eu acordar pela manhã e poder me determinar o que eu quero fazer. Antes eu ficava, o que eu preciso fazer para que meu irmão seja preso, que ele pague pelo crime que ele cometeu. Então, minha relação com meus outros 2 filhos é maravilhosa, eles são 2 pessoas incríveis. E eu ontem ainda nós estávamos conversando, estou vivendo um momento muito bom, não romantizando o luto, porque o meu luto vai continuar. Todos os dias hoje eu acordei sem o Andrei, mas meu irmão está preso. Então, essa sensação dá um alívio nas minhas costas, né? Eu vou continuar sempre sem o Andrei, mas meu irmão vai estar preso. Eu não sei até quanto tempo ele fica, né? Eu espero que por muito tempo, porque a lei também tem os benefícios, né? Mas para mostrar para a sociedade que quando tu comete um crime, tu vai ser penalizado. Que sirva de exemplo para outros pedófilos que estão por aí achando que o Brasil é oba-oba. Não, existe a justiça, existe. Ela tardou, mas chegou. O importante é que ela chegou e meu irmão hoje está atrás de umas grades. Ele está dentro de um quartel militar por ele ser militar. Então, ele não está num presídio comum. Mas o fato de ele não estar colocando outras crianças em risco também me dá mais tranquilidade. O André eu nunca mais vou ter de volta, mas outros Andrés não estão nas garras dele, pelo menos, né? Então, que outras mães também se encorajem. É difícil,
Nossa, Miriam, os não que eu levava, eu pensava, esse não vai me empurrar para frente, eu não vou desistir. Porque quando eles me falavam, isso aí parece uma mãe que não quer aceitar o suicídio de um filho. Eu dizia, eu vou provar que foi o Andrei, que não foi o Andrei, que o Andrei foi assassinado. E no dia da audiência, do júri, que terminou o júri, eu olhei pro monitor, porque o meu irmão estava online, né? E chamei ele, disse assim, agora eu posso falar. Tu é um assassino, covarde, tirou a vida do meu filho. Aí o pessoal achou que eu ia pular, eu acho ali, sei lá. E eu disse assim, que ele estava trancado 9 anos aqui. E eu pude chamar ele de assassino, porque antes eu não podia chamar, porque senão eu respondia um outro processo. Meu irmão, no decorrer desses 9 anos, ele me processou por calúnia, que eu estava caluniando ele. Mas esse processo foi arquivado, não teve andamento. E ali, quando ele foi condenado, eu pude gritar. Então, que as mães também gritem, façam pelos seus filhos, protejam. É difícil, porque nós temos o luto. Luto é uma coisa dolorida e que está com a gente às 24 horas do dia. Eu estou aqui conversando contigo, eu não deixo de ser uma mãe lutada. Tem momentos que eu vou chorar, tem momentos que como se fala, né, os gatilhos. A gente está conversando, aparece um cheiro, a gente lembra dos filhos, e a nossa cabeça já se confunde ali no que a gente está falando, já dispersa para outra coisa. Então, o luto é uma coisa diária, a gente tem que aprender a lidar com eles. E mais a luta torna o nosso luto muito mais diário, mais sofrido. É como se todos os dias a gente acordasse com aquela sensação do dia do velório. Nos 56 dias que meu irmão ficou foragido, foram, acho que um dos piores momentos que eu passei. Porque todos os dias eu acordava com aquela sensação do luto. Sabe quando tu perde alguém, tu acorda e diz, meu Deus, isso é verdade. Eu tenho que tocar minha vida, mas por onde eu vou começar a tocar minha vida? E eu tinha essa sensação. Mas eu, mesmo dentro da minha sensação, eu não desisti. Porque eu tenho, né, uma rede de apoio enorme, assim, contando principalmente pelos meus dois filhos, meus colegas de serviço, amigos, pessoal da imprensa, pessoal dos YouTube, que eu nem sabia que existia esses programas, podcast que eu conheci através da luta justiça pelo Andrei. Então, eu nunca tive sozinha nessa luta. Então, quando eu tinha combinado contigo, né, disse, quando a gente conseguir colocar ele na cadeia, eu quero ter a oportunidade de agradecer a vocês, ao canal, porque isso é muito importante, a gente divulgar esses casos, porque às vezes as pessoas ficam com receio de nos procurar porque acha que vai sofrer. Eu penso, o sofrimento maior quem teve foi o Andrei. Eu ficar chorando em cima de uma cama não ia resolver nada, não ia trazer o Andrei, não ia conseguir honrar o Andrei como a gente conseguiu. E eu digo, eu sou a mãe do Andrei, a pessoa que mais sofre e a pessoa que mais lutou para que isso acontecesse. Mas eu nunca lutei sozinha. Nem um dia eu me senti sozinha, porque todos os dias, até hoje, eu recebo mensagens de motivação, mensagens de carinho, a oportunidade, né, que eu estou tendo aqui de falar no canal de vocês pela segunda vez, eu também interpreto como um carinho, porque vocês estão acolhendo uma mãe que luta por um filho. Então, mais uma vez, eu reforço aqui o meu agradecimento a vocês. E o que ainda falta para você sentir que a justiça foi feita? É ele ser transferido aqui para Porto Alegre. E aí eu também já quero aproveitar e deixar esse pré-contrato com vocês aqui, quando ele vier para Porto Alegre, que vocês me deem mais um espaço para a gente falar, porque daí ele está no Rio de Janeiro, ele recebe visita da família, produtos de higiene, eu nem sei muito bem como é que funciona essa vida de preso, né? Nem quero. Mas eu sei que ele tem regalias lá. Regalias, o que eu digo é a aproximação da família. A família vai lá dar um abraço nele. Eu não vou mais poder abraçar o Andrei. Então, que eles venham até Porto Alegre. Eu não tenho onde ir para abraçar o Andrei. Então, a nossa luta, aqui nós estamos bem enganjados nisso, porque a lei permite que ele fique lá. Não é um direito pleno, né? Não é direito, como é que é a palavra? Eu vou falar meu entendimento. Que a lei tem a opção dele cumprir a pena lá ou aqui em Porto Alegre. Depende do análise do juiz, né? Depende do análise do juiz, né? Porque a lei é facultativo, né? Mas isso. Mas, Kátia, você disse que ele foi condenado a 46 anos de reclusão. O Ministério Público recorreu, o seu advogado recorreu.
como que foi essa questão dessa condenação de 46 anos? Houve algum recurso por parte do Ministério Público ou pela parte do teu advogado? Eu acho que não, porque como ele ficou foragido, eu não entendo, eu não sei muito essa parte de De recurso, daí, né? mas parece que não, Tá, parece que não foi. outra coisa que me causa estranheza é dele ainda estar preso no quartel, porque logo após condenado e julgado e condenado, não tem mais por que ficar no quartel. Ele só poderia ficar no quartel até ser julgado, por fato de ser militar. Depois de ser condenado, não tem mais por que ficar no quartel. Nem o ex-presidente da República, que foi condenado recentemente, não está no quartel, está na Papudinha, está no presídio. E por que um militar, depois de julgado e condenado, ainda está no quartel? Tem que ir para o presídio. Eu acho que nesse ponto você está certo. Ele, no mínimo, teria que sair do quartel e cumprir a sua pena no presídio. Ele tem que ficar no quartel por enquanto a gente não conseguir que ele também perca o cargo dele. Ele ainda é um tenente da Brigada da Reserva, ele recebe um salário de 25 mil. Então, nós temos que trazer ele para cá primeiro e para depois a gente lutar para que ele também perca a patente dele. Então, nós estamos por etapas assim que a gente vai indo, né? Mas eu concordo com o que tu diz, no sentido ele está recebendo um salário, sendo ser um militar e está preso por um crime hediondo que ele cometeu. Eu tenho certeza, Kátia, que ele vai para o presídio, porque logo após julgado, condenado, acaba o vínculo com o quartel. Aí vai ter que cumprir pena como um condenado qualquer. Não tem mais prioridade. Exato, e é isso que ele tem que ser. E a nossa luta também é para que isso. Porque ele vindo para cá, a gente consegue também fazer com que a gente o lute para que ele perca a patente dele. Não é certo. Desculpa. Ele não representa a Brigada Militar. Eu sou filha de brigadiano, meu pai era brigadiano, meus irmãos, eu tenho um outro irmão também é da Brigada Militar. Eu tenho muito orgulho da nossa Brigada Militar. Quem envergonhou a Brigada foi ele. Então, ele tem que ser excluído do quadro da Brigada Militar. Agora, Kátia, o que você espera para o futuro? Para nós, mães enlutadas, é uma coisa muito difícil, porque todo o futuro, qualquer futuro que eu pense, eu vou estar sempre sem o Andrei. Então, a gente tem uma dificuldade em pensar um futuro lindo, maravilhoso, romântico, porque eu nunca mais vou ter o Andrei. Mas eu consigo ver um futuro melhor com o meu irmão preso. Eu tenho 55 anos, né? Eu tenho mais para trás do que para frente, né? Tem mais tempo de vida para trás do que eu já vivi. Então, eu quero ver se eu me envolvo com lutas por justiça também, ajudar outras mães, ajudar outros Andrés, porque eu fui muito ajudada nesses anos todos. Muito. Muita gente me ajudando, me apoiando. Então, a minha intenção é seguir por essa linha. Duas coisas eu te garanto. Eu não vou me envolver com política, porque eu não gosto de política, não me vejo num cargo de política, mas eu quero ajudar outras mães e outras Cátias. E o que eu posso fazer, que eu tenho de sobra, eu tenho um coração enorme, eu sou uma pessoa totalmente do bem, e eu quero ajudar outras mães na mesma situação que eu, nesse sentido. Então, eu vou trabalhar melhor essa ideia, estou esperando concluir bem essa história do Andrei, para que quando eu vá nesse projeto, eu consiga me doar plenamente. Porque enquanto eu estou envolvida no processo do Andrei, eu já tenho ajudado algumas pessoas, né? E isso me faz, eu acho que eu ajudar elas me ajuda muito mais, tem me ajudado muito mais. Mas eu também já tenho conseguido ajudar outras pessoas, outras mães já têm me procurado. E como eu digo a elas, eu não tenho a solução, eu não tive a solução por causa do Andrei, né? Porque às vezes as pessoas conseguem pela minha história, achar que eu consigo resolver tudo. Eu não consigo, eu não estou conseguindo resolver o do Andrei, mas eu tenho um abraço, uma palavra para ajudar essas pessoas. Então, meu objetivo, eu acho que vai ser seguir, meu futuro, né? Vai ser isso, tentar ajudar outras pessoas. E que legado você quer deixar em nome do Andrei? Falar do Andrei é tão bom, é tão prazeroso. E o choro é justamente por isso, por ele ter sido essa criança
linda, maravilhosa, né? E o amor faz as lágrimas escorrerem. Mas o recado que eu deixo me usando como mãe do Andrei é que protejam as crianças, ouçam seus filhos, deem oportunidade deles contarem. E se eles contarem, acredite no seu filho, não duvide do seu filho. A gente tem que proteger eles, órgãos, pessoas, políticos, professoras, vamos continuar protegendo nossas crianças. O Andrei é uma criança que foi muito amada por mim, pelos irmãos, na escola, nos amigos. O Andrei era uma criança maravilhosa. E ele me contaria. O Andrei não teria problema em me contar. Ele só não teve a oportunidade que meu irmão calou ele, matando o Andrei. Então, vamos lutar para proteger nossas crianças. Eu conversando com uma psicóloga aqui no podcast, ela me falou uma vez que quando uma criança chegar para você e falar eu fui abusada, ó, o tio pegou em mim, você nunca pergunta, você tem certeza? Exatamente. Essa pergunta nunca, porque aí porque o abusador já induziu a criança a não ter a certeza. Sim. Você sabe que eu vou contar rapidinho um que eu acho bem interessante. Nesse tempo, uma mãe me procurou e disse que a filha dela tinha se queixado que o padrasto tinha passado a mão nela, alguma coisa assim, e ela não acreditou na menina. Ainda disse que meio que xingou a menina. E aí ela disse que vendo uma das matérias do Andrei, ela disse que ficou com vergonha, procurou a filha dela e conversou. Porque ela disse, Kátia, a minha filha me procurou e eu neguei, eu não quis dar importância. E tu, sem o Andrei te contar, tu fez toda essa luta. Então, acreditar na criança, porque quando a criança fala, é muito difícil para a criança falar. A gente vê mulheres adultas com dificuldade, imagina uma criança que tu manipula a cabecinha da criança. É uma das próprias vítimas do meu irmão, ela se deu conta adulta que aquilo que tinha acontecido tinha sido um abuso, porque ele disse, ó, isso é nosso segredinho. Quando a criança confia naquele adulto, ela diz, poxa, que legal, eu tenho um segredo com um adulto que eu gosto. Então, o pedófilo, ele manipula a cabecinha da criança. A criança é a vítima maior. Nós temos que tentar proteger as crianças. Kátia, muito obrigada pela entrevista, tá? Que outras mães escutem, vejam a importância de ouvir seus filhos, né? E obrigada por você estar aqui contando também a notícia boa, que o abusador do Andrei foi preso, está preso e que fique lá por muito, muito tempo. Kátia, nós, que- nós queremos agradecer a sua presença aqui no podcast Conexão Materna e dizer que, com certeza, você jogou uma luz a todas as pessoas que assistiram e que irão assistir este podcast, porque é importante a gente ficar atento com todos os acontecimentos que acontecem dentro da nossa casa, ao redor da nossa família, porque não dá para confiar nem na gente mesmo. Você imagina no próximo. Porque às vezes você pode ficar aqui, ficar nervoso com seu filho, dar um tapa aqui, um tapa ali. Então, quer dizer, a desconfiança tem que estar sempre em primeiro lugar. Você trouxe uma luz também na questão ao receber alguém na nossa casa. Ficar sempre atento. Se ele tem arma, você já está fazendo um favor. Olha, deixa essa arma ali fora, me dá aqui, não entra com essa arma para dentro de casa, porque eu tenho criança dentro de casa. Tentar evitar esses tipos de coisas que pode ser muito ruim para a nossa família. E eu tenho certeza que através desta conversa contigo que nós tivemos aqui no podcast Conexão Materna, eu, Neto Marques, fiquei muito mais atento, porque eu tenho 3 filhos pequenos de 10 anos e de 12 anos. Então, nesse sentido, fiquei com muito mais a antena ligada depois que eu conversei com você. Então, eu quero agradecer aqui a sua luta, não só eu, mas o programa e todo o povo brasileiro agradece você pela luta que você está enfrentando, está conseguindo justiça. Não vou falar que vencer, porque você não tem mais seu filho, mas a justiça está sendo A feita. vitória sem o nosso troféu, né? Eu Isso. falo, a gente lutou, a gente tem uma vitória, mas nós não temos nosso troféu. Nós não vamos ter o Andrei de volta, né? Ganhou e não levou, né? Mas, para finalizar o nosso bate-papo, a sua grande luta agora seria fazer a justiça de verdade, o criminoso no lugar certo, não é isso?
Isso, exatamente. Aqui ele venha para Porto Alegre, ele compra a pena dele aqui em Porto Alegre. E saia do quartel. Tu falou, eu achei bem interessante. A confiança, a desconfiança na atitude dos mais velhos, nas pessoas em torno da criança, e a confiança, né? São duas palavras importantes para a gente proteger as crianças. É a desconfiança e a confiança na criança, né? Não desconfiar da criança, confiar na criança e desconfiar dos adultos, né? E quanto à relação à arma ali, só para deixar claro para as pessoas que estão ouvindo, eu sou filha de brigadiano, como eu falei, né, no policial militar, e a gente sempre conviveu com arma. Desde criança, meu pai sempre teve arma em casa. E o que nós aprendemos? Que a arma é responsabilidade do militar, do brigadiano. Ele tem que andar armado. O militar, ele usa arma. Mas quando meu irmão trouxe a arma aqui para casa, nós conversamos e fizemos o que aprendemos desde criança. Quem é responsável pela arma é o adulto, é o policial militar. Então, ele disse, Kátia, eu vou guardar a arma. Eu falei, nem me diz onde tu vai guardar, porque eu estou confiando nele que ele é um policial militar. Todos os policiais militares, a maioria, eu acho que conduzem a arma para dentro de casa e eles são responsáveis pela arma. Então, ele disse, não, Kátia, eu nem vou dizer, porque eu vou guardar como o pai fez. Só que a arma não estava ao acesso do Andrei, a arma estava ao acesso dele. Então, o erro ali em ter a arma dentro de casa, né, não foi nossa, nem do Andrei. Foi ele não nem do policial. Ele sabia onde estava a arma e ele se usou disso para matar o Andrei. Então, claro que a arma tem que ter atento, criança não pode mexer em arma, né? A arma não é brinquedo. Hoje em dia, acho que até tem uma lei que proíbe brincadeiras a produção de armas, né, de brinquedo para criança, justamente para isso. Então, eu acho que o mundo infantil ele tem que ser olhado com outros olhos. Eu sou auxiliar de enfermagem, eu trabalho na pediatria aqui de um hospital há quase 32 anos. E eu sempre respeitei muito a criança, né? Apesar de meus pacientes são tudo bebezinhos, eu acho que a criança sempre tem que ser respeitada, valorizada e principalmente amada. E quando tu ama, tu protege, né? Tá certo, então, muito obrigado, Kátia, por mais este podcast aqui no Conexão Materna. Esperamos no próximo programa, no próximo episódio, que tenhamos mais notícias com justiça. Muito obrigado e Obrigada. até o próximo, né, Miriam? Muito Obrigada, obrigado pelo Neto. convite, Miriam. Obrigada, Kátia. Obrigada. Agradecer ao Matheus aí pela sua técnica. Parabéns. Obrigada, Matheus. Parabéns a vocês por darem oportunidade para a gente falar desses casos. São tristes, mas são necessários. Sim, sim. Então, uma boa semana para vocês. Muito obrigada. Para você também. Obrigado, Kátia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que o nosso telespectador vai estar assistindo esse podcast.